Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Libra. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link tá aí na descrição do vídeo. Desculpe. Vai lá marcar uma leitura comigo que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você, Libra. Vamos lá, energia geral que tá guiando o momento de Libra. A gente já pede e agradece orientação sobre como navegar essa energia da melhor forma possível. Nossa, você acredita? Eu já sabia que chakra do coração ia ser importante, porque eu dei um golinho de café aqui antes de começar a conversar com você, mas esse golinho de café foi diferente. Ele desceu aquecendo tudo aqui assim. Eu senti aquele momento gostoso. Aí a primeira carta que cai na mesa é o Anjo do Amor, que é uma carta que toda vez que cai na mesa eu gosto de lembrar vocês que a minha relação com essa carta é, quando ela cai na mesa, é como se fosse um abraço. Que bom. Vamos tirar mais cartas. O que mais que a gente pode saber sobre esse momento para Libra? É momento de grandes mudanças. Essa carta aqui, ela fala que gradualmente a gente vai vendo a nossa realidade mudando. E é para você olhar para frente com gentileza, respeitando o seu tempo, respeitando suas necessidades. O Jardineiro Gentil é uma carta que fala muito sobre isso, sobre ao invés da gente ficar cobrando performance, ao invés da gente ficar ah, tentando fazer, encaixar onde não encaixa, essas coisas, sabe? É ter uma visão diferente de necessidades da natureza, das coisas, da nossa natureza, do tempo, das coisas, do nosso tempo. E aí, o jardineiro com essa consciência, ele se propõe a fazer o quê? Cultivar, nutrir para que se possa crescer e dar frutos dentro do que é necessário, que são as necessidades, o que oferece as condições ideais para crescimento, que só vai acontecer dentro do tempo e da característica daquela situação, da natureza daquela situação ou a nossa mesma. Entendeu? Então, assim, um jardineiro não controla a natureza, não controla o tempo das plantinhas, a necessidade. Eh, Se propõe a aprender o que que é a necessidade, o que que é o cenário ideal para que essa plantinha possa se desenvolver, ficar saudável, ficar feliz e aí cresce e dá frutos. É uma consequência, né? Os frutos são uma consequência de uma consciência diferente ali. Então, Libra, primeira carta que veio para a mesa, um abraço. Anjo do amor, um abraço. As coisas estão numa movimentação de grandes mudanças que gradualmente você vai vendo acontecendo. O meu propósito de conversar com você aqui, principalmente nesse momento, é esse, de fazer esse pedido ou de trazer essa orientação. Já olha para frente com essa questão fundamental na cabeça, em mente, o seu principal foco. Qualquer coisa que estiver acontecendo, a mudança vem na vida romântica, vem no trabalho, vem com familiares, vem com amigos, não importa a área que é. O que importa é isso, é a tua consciência de eu estou passando. A energia ela vai trazer, está trazendo grandes mudanças. Isso aqui não acontece da noite para o dia também. Também vem falando que é para olhar para frente com essa visão de que eu já sei que eu vou lidar com grandes mudanças. E que, sabendo um pouquinho do bichinho que eu sou, eu sei que quando eu lido com mudanças, eu preciso de algumas coisas. O que que é que eu preciso? Eu preciso de mais descanso, eu preciso de mais silêncio, eu preciso de melhorar minha rotina, enfim. É muito mais sobre isso e você trazer esse apoio, esse suporte para você, e aí se vai envolver outras pessoas e outras questões, é disso que você não esquece, é isso que você não larga nas suas decisões, em como. Aí é que tá, é o como, né? Em como você escolhe atravessar essa energia é o grande X da questão. E não se sinta egoísta, não se sinta, como é que fala? Ah, pedindo demais, né?
ou sendo demais, quando você escolhe e se mantém fazendo as coisas com essa consciência. Porque no fundo, você precisa saber que tem certas plantinhas, que elas sim crescem, mas uma planta doente, ela vai dar frutos doentes, entendeu? Então eu lembro de uma época que eu estava muito fixada assim em cultivar dálias. Eu ainda acho lindo, mas eu parei de tentar fazer porque falei, poxa, mas toda dália que se eu vou matar, né, de novo, não vou nem. Deixa, coitada, para quem sabe, né? Não vou ficar pegando a plantinha, aí enquanto eu falo isso pra você, já vai bater uma vontade. Faz tempo já que eu não pego uma dália, né? De repente, olha, se cruzar o meu caminho, não prometo nada. Que agora deu vontade. Mas enfim, por que que eu tô lembrando da dália em si, de tantas plantinhas que eu já tive a oportunidade de cultivar? Porque a dália, ela me chamava a atenção que a plantinha ela cresce, ela fica verdinha, ela traz muitas folhas, né, e tudo mais, mas ela te conta, a dália te conta que não tá, alguma coisa não tá dando certo antes de mostrar muitos sinais de problemas. Então, assim, antes de ficar óbvio que aquela plantinha não vai para frente, ela já te dá sinais. Ela aparece, mas você tem que saber. No florescer da flor, quando ela começa, inclusive, a formar o broto. Só que o broto vem num formato diferente. Olha que interessante. Tem o broto, quando ele vem com um formato bem de bolinha, assim, bem mais redondinho, ali alguma coisa deu certo. E aí aquilo vai virar uma florzinha e tá tudo bem. Tem outras ocasiões em que você tá fazendo tudo lá que você tem que fazer, só que aí começa a sair o broto, fala, vai sair uma flor, só que o broto ele é mais compridinho, ele é arredondado, mas ele é mais compridinho, assim, aí você já sabe que ali já é o sinal de problema. E aí quando você vai vendo isso acontecer de novo, você já sabe que dali pra frente só pra baixo. Porque tem alguma coisa que falta, né, que não está respeitando ali as necessidades daquela plantinha. Então, por que que a gente entrou dessa direção, dessa tangente, né? Ah, por isso que é importante esse teu compromisso com essa consciência de que as coisas, na base do fundamental, assim, independente das oportunidades, dos desafios que venham com essa movimentação de realidade mudando gradualmente, isso aqui é você que vai levar com você e isso aqui não vai mudar. Porque você sabe que quando você vai abrir mão dessa questão fundamental, às vezes vai até aparecer que vai dar flor, mas não dá. Porque o fundamental não está ali. Então você, em outras palavras, não vai abrir mão dessas questões fundamentais, muito mais sobre o que está saudável, muito mais sobre o que respeita aos limites, muito mais o que atende às necessidades, no jeito, no como se faz as coisas, do que muitas vezes se perder na ilusão da colheita, muitas vezes, né? A colheita vai ser o resultado, tá? Hum. Aí eu pergunto o que pode ser mais desafiador, então, nisso para a Libra? Não é obrigatório, mas é para ficar de olho. Pois bem, Libra. O mais desafiador é então você até faz isso que a gente está falando, mas aí é o jardineiro dos outros. Tá respeitando muito bem as limitações, as necessidades do outro, da situação e esquecendo as suas. Cuidado. Isso aqui acontece muito, ou quando a gente está em dinâmicas que ficam. Que a troca ali acontece de um jeito que a pessoa consegue fazer a gente se sentir culpado por alguma coisa que a gente fez, não fez, falou, não falou, não é, tem, não tem, entendeu? E aí pouco a pouco, a gente vai se percebendo fazendo o quê?
compensando, né? Porque vai instaurando uma culpa e aí eu tô agindo de um jeito que é para compensar por essa culpa. Então eu tô agindo fora de alinhamento, eu tô entregando mais para compensar pela falta, pela decepção do outro, às vezes pela limitação do outro. Quantas vezes também a gente não se coloca em situações em que tem uma dinâmica desequilibrada ali, e aí parte da gente vai, eu consigo, né? Eu consigo fazer o meu, fazer o do outro e vamos. Consegue até a página 2, entendeu? E tem coisas que não é assim, se eu consigo, não consigo. Você pode até conseguir, mas é a consciência de que é só uma questão de tempo até dar problema, porque não é sobre você conseguir ou não, é sobre precisa estar minimamente alinhado. Enfim, ah, então também tem isso. Olha como a gente já ouviu essa mensagem falando. A gente está falando de coisas aqui que elas não são luxo, elas são fundamentais. Só que a gente, de fato, é condicionado muitas vezes a colocar esse tipo de pensamento na caixinha do só quem é rico que pode pensar assim. Mas é só quem já tem X, Y, Z que pode se dar o luxo de pensar assim, na realidade, na vida mesmo, não sei o que, tem que ser de outro jeito. Escolhas, escolhas, né? Ah, eu sei, eu tenho consciência. Tô antecipando algumas coisas. Eu tenho consciência de recortes de classe, etc. Dentro da realidade e das possibilidades de cada um, o que eu estou dizendo é que isso aqui é aplicável. Não estou dizendo que, Libra, nesses próximos meses, nesse próximo ano, tenha certeza de que toda semana você faz um reiki. Tenha certeza de que toda semana você vai para uma massagem. Tenha certeza de que toda semana você aplica todos os dias, na verdade, óleos essenciais de R$ 40 cada garrafinha, não sei o quê. Não é nada disso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Dentro, até porque assim, a necessidade de cada um vai ser diferente. E tem coisas que a gente pode fazer que atendem às nossas necessidades que custam o quê? Tempo. E tempo custa. O tempo é valiosíssimo, com certeza. Mas que então seria a gente se programar para dedicar aquele tempo para atender necessidades nossas, para também muitas vezes avaliar se nessa situação as questões fundamentais, a raiz está saudável. Porque eu já sei da lógica, né? Eu quero que esteja o fundamental alinhado, perfeito não existe, mas alinhado, saudável o suficiente, porque eu sei que senão é só uma questão de tempo até os problemas começarem a mostrarem, a dar sinais. Então é melhor fazer as coisas de base, já de um jeito mais equilibrado para permitir que elas sejam sustentáveis e que elas de fato deem frutos, né? E os frutos que eu quero colher, certo? Ponto de foco nesse momento. Aham, luz, verdade, clareza. Então, ah, tem essa energia que é muito bonita, que tem muito. E aí eu fico ouvindo a palavra promessa, promessa, né? Só que você veja, né? De novo, eu quero evitar falar isso para evitar, de repente, alguém falar: Você me prometeu. Entendeu? Só que isso é um pouco triste, porque quantas vezes eu, graças a Deus, muitas. Mas é que essa é uma. Eu tô falando de uma energia, entendeu? Você já se viu? Quantas vezes você já não se viu vivendo um momento em que assim dá essa sensação de que o que vem pela frente traz uma promessa? E promessa nesse sentido assim tem potencial, alimenta a minha esperança, e a minha esperança enquanto consciência que existem possibilidades além daquelas que eu já posso enxergar. Então aquilo alimenta meu espírito de alguma forma, e porque alimenta o meu espírito, e porque me traz esse brilho no olho quando eu olho para frente, então eu tenho uma energia renovada. Então eu tenho mais gás, então eu tenho mais vontade.
né? De me movimentar, de fazer as coisas, de repente, as mesmas coisas que eu estava fazendo ontem. Mas hoje eu faço de um jeito diferente, com um olhar diferente, com um estado de espírito diferente, porque é como se fosse assim: o meu futuro guarda uma promessa. E eu não tenho, e aí o que eu quero trazer com carinho é isso, não ter uma relação mesquinha com isso, já de dor, já de esperar a decepção com isso, que isso seja livre, entendeu? Porque eu entendo que no mínimo isso, essa energia pensar assim, me sentir assim, olhar para frente assim, tá me dando um gás que eu preciso para me manter fazendo, andando, cultivando, porque sem cultivo não tem colheita, e isso é uma verdade fundamental, tá? A outra coisa sobre esse as de espadas é que, como eu estava dizendo, né? Ah, não, é. Apesar dessa energia vir com essa promessa, isso é lindo que alimente, né, o seu estado de espírito, de que você escolha aceitar as coisas como elas são. Você como você é e as coisas como são. A sua escolha de navegar a partir de luz, verdade, clareza. Essa energia dessa promessa na sua relação direta, íntima, pessoal com o universo, que alimenta teu espírito, que ajuda a alinhar o teu estado de espírito, a tua atitude, o teu pensamento, a sua visão perante a vida. Mas na hora que você vai lidar com as pessoas, na hora que você vai fazer as coisas, vai ser na base de fatos, clareza. Se algo não está claro, eu busco clareza. Se eu busco clareza e continua confuso, aquilo já é um sinalizador para mim de que talvez eu não deva continuar alimentando, cultivando tanto essa dinâmica e essa questão, porque ela está muito baseada e sustentada ali em confusão, em incerteza, em confusão. E então, eu já sei que, fundamentalmente falando, essa é a raiz daquela questão e que tipo de fruto que essa situação vai dar. Então, esse discernimento vai ser importante. Não pessimista, não na defensiva, mas num discernimento. Enquanto o que te move é essa visão e essa energia que te alimenta já por si só. Essa é a questão desse tipo de energia, do anjo do amor ali, do abraço e dessas coisas que preenchem a gente com essa sensação de uma promessa no futuro, né? Entende? É, é, é autolimpante, automotivador, entendeu? Tá. É a força dessa energia de Libra. Força. A carta da força. A maior força é a força. Não. A força da carta de força me fala muito sobre. Bom, nesse momento aqui, como ela veio bem em cima da carta das mudanças. Interessante uma coisa aqui, tá? Ah, a sua capacidade de ouvir com clareza é importante. E aí, olha que a mensagem já falava pra gente no canalizado. Quando fica confuso, aquilo já me traz um sinalizador. Aí eu vou e eu busco clareza. E aí não vem a clareza. Aí eu dou mais uma chance e não vem a clareza. Pronto, eu já sei o que eu preciso saber. Fundamentalmente falando sobre uma pessoa, sobre uma questão. E o que eu faço? Redireciono energia, tempo, não dedico tanto tempo e energia ali, tá? Então, enfim, eu estava dizendo aqui, essa coisa do ouvir com clareza mexeu bastante aqui, tá? Então, aqui veio quase como uma mensagem que fala assim: você vai precisar se reconhecer, porque tem momentos em que, de fato, a pessoa não fala com clareza, mas se ela cria uma dinâmica ali que te deixa sentindo culpado, aí você pode se ver, como é que se fala? Se desdobrando ali, né? Eu que não tô entendendo isso aqui porque me falta, porque eu sou, sei lá, porque eu estou limitado, não sei o que, eu sei menos. Cuidado com isso aí, tá? Por alguma razão, é importante. A gente tá voltando nesse mesmo tema, você percebe? Tá.
Então, assim, isso não é arrogância, não é teimosia, mas é simplesmente saber que quando alguma coisa começa, você não ouve com clareza aquilo já diz para você que de repente não está em alinhamento para você, no seu caminho. Não precisa vilanizar ninguém, mas, entendeu? Já é o seu sinalizador, mas você se mantém confiante, fortalecido no seu caminho. Às vezes não tem necessariamente falta de verdade naquela situação. Simplesmente não é o que atende à sua necessidade, né, nesse momento. Ok. Essa carta da força, por definição, ela me fala muito sobre momentos em que a gente se percebe sentindo, se percebe pensando, mas na hora de agir, a gente não está dominado pelos nossos medos, culpas, vergonhas, dúvidas, inseguranças, confusões. Mesmo que a gente esteja pensando e sentindo tudo isso, na hora de agir, a gente ainda consegue, fazer uma boa escolha, porque a gente lembra de alguma questão fundamental ou sobre a vida, ou com que a gente aprendeu na nossa prática espiritual, ou que a gente sabe que, sei lá, é uma questão ética, entendeu? E aí é aquilo que traz um, um norte, sabe? Então, isso em si já é muita força, muita coragem. A gente no domínio, né, dessas coisas e não ao contrário, sendo dominados por essas emoções, por essas questões, esses pensamentos que vêm muito confusos, vou dizer assim. Vai ter, quando a gente está falando das grandes mudanças, aqui também está me falando muito sobre leão, tá? Vai ter um complemento a essa mensagem na leitura de leão. E não só agora, de repente, deixa eu até ver se eu consigo tirar um elemento de tempo. Eu desconfio, tá? Você veja quando você chega nessa mensagem, ela chega até você, mas eu desconfio que a gente está falando aí novamente de 8 de agosto, né? Começo de agosto, vamos dizer assim. Tá? Mas é uma mensagem que fala, nossa, hum, aqui e agora. Com essa carta que me fala muito sobre iniciação a partir do expressar de livre-arbítrio. Eu aceito, eu permito, eu agradeço e eu colaboro, né, com mudança, sabendo que o quê? Vem o quê? Mudança. Entendeu? E aí a gente vai ter que dançar aí com a coisa. Ai, vou me arrepender dessa dancinha. Vou nada. Na internet aí, dançando na internet. Vai. Sem saber, o pior é isso. Quem sabe tá ótimo, tá lindo, mas sem saber. Muito bem. Ó, então, numa questão assim de dias, imediatamente ou nos próximos dias, pouquinho, tá? Né? Dias, tem 365 dias no ano. Mas são poucos dias, tá bom? Tipo, um dia, 2 dias. Pelo menos isso, tem alguma coisa que pode te provocar, no lugar assim da faísca. Faísca pode ser muitas vezes por inspiração, por motivação, ou essa energia que a gente, né, sentiu, né, no começo aqui da leitura, pode ser, mas às vezes pode vir de raiva, às vezes pode vir assim num momento de indignação, que vem aquela faísca que vem de dentro e fala, não é possível, isso aqui é inaceitável, vou fazer não sei o quê. Pode ser assim também, desde que esse vou fazer não sei o quê seja, vou fazer mais por mim, vou alinhar isso aqui, que tá muito claro que desse jeito não dá, né? Ah, Então, eu gosto sempre de lembrar que essas emoções, elas também são poderosas, também são positivas, né? Nesse sentido. Mas é uma mensagem que fala que nos próximos dias já tem uma energia de ativação, provocação, faísca, na direção de um sonho, uma coisa que você queira, que tenha valor afetivo que seja importante para você, emocionalmente falando também, tá bom? E aí nós temos Hecate aqui na mesa que fala: eu te guio. E aí eu guio você na direção.
Eu sempre tenho essa impressão de que a guiança de Hecate vem quando a gente se sente atravessando um caminho escuro. Porque a Hecate, é porque a Hecate, né? Porque Hecate traz esses símbolos das chaves, da tocha, né? Então ela vai iluminando o caminho, mas quanto que uma tocha ilumina um caminho, né? É, vai se iluminando conforme a gente vai andando, certo? Então, esse caminho daqui para frente, o caminho vai se iluminando a cada passo. Não é necessariamente essas mudanças que a gente está olhando e esse caminho daqui para frente, uau, né? Tô enxergando lá na frente, ó, lá na frente, daqui 3 km tem não sei o quê. Não, é um pé na frente do outro. Ahn, É uma energia que me fala muito, a minha relação com essa energia, né? Me fala muito também sobre. É uma energia que pede a gente força. E eu acho interessante que a primeira carta foi aquela de abraço. Só que para mim, muitas vezes, esse amor que vem com Hecate, ele é um amor assim, é um amor que fala de igual para igual, entendeu? É, levanta, anda, você consegue. Não. Lembrei do meme da moça lá. Falei, eu queria muito chorar, mas agora não dá, né? Eu queria muito chorar, tipo, botar pra fora alguma coisa, mas agora não dá. Aí ela começa a arrumar a casa, não sei o quê, né? Ah, mais ou menos isso, sabe? Do tipo, não é pra ignorar suas emoções, nada disso. Não é uma conversa tóxica sobre quem forte é quem não sente, mas também é uma energia que muitas vezes, né, e a intensidade emocional aparece aqui. A intensidade emocional virá, muitas vezes para você se sentir inspirado, protegido, amado, e muitas vezes, né, no expurgar ali de alguma questão, alguma coisa que te afeta, que dá um frio na barriga, ok, tudo isso é para normalizar, por isso que a gente está conversando assim. Normalizar tudo isso. Tudo isso já faz parte do caminho. Mais pra frente aí, quando você se vê andando caminho de grandes mudanças e tal, tem dia que você tá se sentindo super, oh, tem dia que você tá assim, meu Deus, né? O que que eu vou fazer? Faz parte do caminho. Normalizar, você vai se permitir sentir e aí você vai se levantar e vai continuar, entendeu? E você tem apoio durante todo esse caminho. O caminho vai se iluminando conforme você vai andando e você vai recebendo acesso àquilo que você precisa, seja informação, sejam pessoas, sejam lugares, conforme você vai andando. Então, tirar da cabeça qualquer noção de impossibilidade ou de. Até porque, olha só, né? Quando a gente tira a cabeça de um resultado e a gente volta a nossa atitude para a jornada, já ajuda mais de meio caminho porque já derruba umas coisas aí de impossibilidade. Eu não tô fissurado, focado em uma ideia, um resultado. Eu quero um caminho próspero, um caminho amoroso, né? E descobrir o que que significa esse caminho para mim, porque eu sei que desde que seja meu, para mim, vai funcionar, vai dar certo, porque em alinhamento tudo é próspero e só é próspero quando está em alinhamento, tá? Também tem uma coisa aqui que tá me chamando a atenção, acho que pela primeira vez. Tem uma coisa de o louco, né? O arcano maior do tarô, o louco. Muito importante nesse momento. O louco, enquanto arquétipo, pode valer a pena dar uma revisitada, né? Em pesquisa mesmo, olha lá o que que o Jung fala desse tipo de arquétipo e tudo mais. Mas o louco, ele fala sobre novos começos. Em equilíbrio é justamente essa visão, né, otimista, esperançosa sobre o que vem pela frente, mesmo quando eu não tenho visão ainda do caminho. Por isso que o louco aparece ali na beira de um penhasco. Tô lembrando,
da leitura de Gêmeos, que falava sobre receber uma verdade que ajuda a atravessar um abismo, né? Então, assim, as leituras estão sempre conectadas, não é à toa que sua cartomante, né, posta no mesmo dia, Gêmeos, Libra, Aquário, elemento ar. ah, Tem várias formas de fazer conexões também, não estou dizendo que é o único jeito de fazer certo, mas, enfim, tem tem alguma coisa para todo mundo também lá em Gêmeos e vai ter em Aquário também, a gente sabe. É que quando fica muito claro para mim assim, um pedaço específico da conversa, eu normalmente conto para vocês. Ahn, Ai, cadê? Tá, aqui achei. Eu falei, pô, cadê esse o louco aqui? Tá me deixando louca? Ó, você veja, né? Aí a gente tem ele aqui, nessa beira desse penhasco. Também quando a gente chega nesses momentos de novos começos, eu sempre falo, pode dar essa sensação de vazio, uma crise existencial. Meu Deus do céu, não enxergo mais possibilidade que vem pela frente e tudo mais. Em alguns momentos pode ser mais intensos, outros menos. Eu compartilho com você que eu, por exemplo, quando entro nessas sensações já me gosto e preciso me lembrar de que só o que isso significa é que eu estou iniciando um novo ciclo, uma nova fase. Essa sensação é normal. Eu devo me permitir sentir, observar o que está me causando essas sensações e tudo mais, faz parte, né, do autoconhecimento, aí nada é à toa, nada é por acaso, mas eu normalizo também sabendo que faz parte. Eu já passei por aqui antes e vou passar de novo, garantido. Se Deus quiser, porque eu quero mesmo é ver essa vida acontecendo, né? Eu quero ver a vida acontecendo. Amém. Ó, mostrar pra você, essa carta foi bem importante lá em Gêmeos. E aí essa coisa dessa imagem tá me chamando a atenção. Você vê, né, uma verdade que ajuda a fazer uma ponte, uma verdade que ajuda a atravessar. E aí, mas isso, né, vai vindo. E aqui pra Libra, vejo muito essa energia do louco aqui. O que que vem na direção de Libra nesse momento? Tá. Foi bom a gente falar do que a gente falou. Então, especialmente nesse pedacinho aqui, Gêmeos, tá? Por quê? Lá em Gêmeos se falava bastante sobre essa verdade que eu comentei com vocês ser alguma coisa que vai se perceber em si mesmo e que algo que se faz constantemente sem perceber que aquilo atrapalha e que perceber isso é sinal, inclusive, de que se está evoluindo, de que se está passando para a próxima fase. Não é despromoção, não é problema, não é para alimentar aquelas conversas que parece que falam para gente que para ser feliz a gente tem que ser perfeito, quando não existe. Não existe absolutamente ninguém perfeito. Então, essa mensagem está falando que o que vem na direção de Libra serão essas situações que podem te ajudar a enxergar cinco de ouros, o arquétipo do órfão, né? São essas situações que vão te ajudar a enxergar o que de repente você faz ou como isso se expressa. Lembra que a mensagem falava, no centro de tudo, a carta da força. Eu posso sentir, eu posso pensar. Na hora de fazer, eu vou fazer como eu sei que são as boas escolhas. Ahn, Baseado em fatos, baseado em questões fundamentais. Aí é que tá, que eu ouço assim, né? Mas aí não vou ignorar a minha intuição? Não, porque a intuição é diferente. A gente tem que saber a diferença de quando a gente está sentindo e pensando a partir dos nossos medos e quando a gente está sentindo e pensando a partir da nossa intuição. Normalmente, a nossa intuição, ela vai trazer soluções, então ela apazigua os medos.
ela normaliza alguma coisa ali que esteja, que podia causar, né, medo, insegurança, travar a gente. Então, a intuição, ela sempre oferece uma visão ou um entendimento que liberta. Se eu estou sentindo e pensando de um jeito que aprisiona, que limita, não é intuição, é medo. O que mais? Olha lá. Sou cartomante e eu já estava, entendeu? Tava canalizando, tava entendendo já. Que bom, é meu trabalho, eu tenho que fazer isso mesmo. Mas assim, essa mensagem vai falando que tem uma descoberta que então ativa a descoberta através de alguém, através de alguém que ativa, motiva toda uma jornada e uma caminhada de auto-amor, de amor, né? Em amor, ó. Muito parecidas, muito bonitas essas cartas, muito diferentes, porém parecidas, né? O mesmo tema, assim. Essa energia de amor, cuidar das próprias necessidades e um desbloquear aqui disso, de dentro, um desbloquear de alguma questão de dentro, cuidar, cuidar de si mesmo em amor, cuidar das suas necessidades em amor, tirando o peso que não é seu para carregar. E isso foi levando na direção ali do jardineiro gentil, né? Tirando o peso que não é seu para carregar. Saiba que tudo que você precisar virá. Então, tirando ansiedade. Ansiedade é um medo que vem assim, antecipando problemas, lógico, né? Então, tirando uma ansiedade, sabendo que as suas necessidades serão atendidas. Tem isso também. Sabendo que as suas necessidades serão atendidas. O Nove de Espadas, a carta da ansiedade, que já saiu aqui no canalizado, é muito sobre. Também muitas vezes aparece falando das coisas que fazem a gente perder o sono, né? E aí, então essa carta vem falando sobre dormir tranquilo. Eu sou calmo e conectado com amor, com aquela energia que a gente estava conversando mais cedo, né? Eu queria bênção, alegria, bliss, né? Bênção, alegria, felicidade. É que bliss não é é aquela sensação que a gente estava descrevendo, que a gente chamou até talvez assim, me parece que o meu futuro guarda uma promessa positiva, né? Então, é esse tipo de sensação, tá? Então, essa sensação, ou essa energia em si, né, que você vai sentir, ela ajuda a andar o caminho. E a promessa é essa, na verdade, de que essa energia estará disponível para te ajudar a andar. Porque é uma mensagem que fala que pode haver resistência por medo. Medo de falta, medo de errar, medo de perder, medo de abandono, medo de me comprometer numa direção só para me ver me decepcionando em não ter aquilo que eu me animei de querer fazer e de buscar, e aí só para me ver decepcionando. Quais são as coisas que a gente ouve assim que condicionam esse pensamento também, né? Ai, quanto maior a altura, maior a queda, essas coisas assim, sabe? Ou ficar esperando o problema, né? Acontecer. Então, tem coisas nessa mensagem que falam, Libra, nesse momento haverá, pelo menos nos próximos dias, né, ou pelo menos uma questão que te anima, que te inspira, que é para você seguir a voz da clareza,
a voz da clareza. Vai ter a voz do medo, da ansiedade, do, né, vai ativar ali certas coisas que moram no medo de falta, na raiz da escassez ali, com certeza. Mas é uma energia que entende que enquanto você se sente abraçado, apoiado, em paz, essa energia que abraça, você consegue andar. Que mais que a gente pode saber que vem na direção de Libra nesse momento? Serendipity, o poder do acaso guiando Libra na direção de tribos, porque é hora de ir receber um presente. É hora de ir buscar o seu presente. É hora de ir receber o seu presente. Então você vê mais de uma vez essa energia falando que você vai receber apoio, apoio espiritual, inclusive, né, para andar o caminho. E muito da nossa conversa veio já antecipar e normalizar alguns medos, inseguranças ou ansiedades que possam surgir. Faz parte. Aí essa mensagem fala, mas esses são pesos que não são seus para carregar. Querendo dizer assim, preocupações que você não precisa ter, pesos que não são seus para carregar. Ah, é uma linda transformação, onde você vai precisar deixar brilhar ali ou expressar as suas necessidades, quem você é, ter orgulho de quem você é, sabendo que quem você é abre muitas portas, traz muitas possibilidades. Tem pesos que não são seus para carregar, podem ser dificuldades ou impossibilidades em outros contextos, no passado ou para outras pessoas, porque simplesmente não é alinhado com você no seu caminho, mas não é alinhado para aquela outra pessoa que de repente você conhece, está dando uma opinião ou teve uma vivência, uma experiência ali negativa, entendeu? Então, assim, interessante, eu sei que a gente está falando muito sobre uma energia para trazer essa visão do daqui para frente, tá? É toda uma mobilização para incentivar Libra a andar na direção de, ó, a abelhinha, doces resultados te esperam. Só que sem a sua movimentação, sem você se propor a andar naquela direção, se vai significar se abrir para a vida, para conhecer pessoas, se vai significar ir na direção de um curso, entendeu? Mandar currículo, seja lá o que for, vai ficar mais claro nos próximos dias, que a mensagem falou que vem uma provocação ali de inspiração, seja lá o que for, né? Mas aí é para você ter a coragem de andar um pezinho na frente do outro, normalizando algumas sensações e se sentindo em paz, apoiado, porque se você não anda, né? Se você não andar, você não chega em lugares ou em situações que tem sim coisas que você mesmo vai gostar. Orientação final para Libra. Nova fase, nova fase de vida. Também vem dizendo assim, essa direção que você está sendo tão incentivado a se permitir andar nessa direção, é uma nova fase de vida bem diferente, é verdade, a carta das grandes mudanças, né? Uma nova fase de vida bem diferente. Então, também lembra disso, você não tem como antecipar tudo. Por isso que a mensagem dizia: anda sabendo que o que você precisar vai ter. Mas você também não vai conseguir antecipar todas as necessidades, como também não vai conseguir antecipar todas as belezas, as coisas legais, né, que estarão disponíveis. Reparação. Isso é reparação.
para Libra. Então, para você, é uma conversa muito para você permitir reparação no seu caminho. É você que anda na direção desses lugares, dessas pessoas, dessas oportunidades, entendeu? Aqui em cima da carta de elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, né? Então, reforço. Todas as leituras, especialmente para Libra, vão te trazer alguma coisa importante nesse momento. E tem aqui também o Pajem de Espadas, que foi justamente aquela carta que eu estava buscando mais cedo, por conta desse símbolo, dessa imagem e do louco, como a gente estava falando, né? Mas por que que esse Pajem de Espadas especificamente apareceu aqui? Tá, aí fala assim, ó, no momento certo, na hora certa. Imperatriz? Imperatriz? Sacerdotisa. Mas eu falei imperatriz. Imperatriz é energia de abundância, prosperidade, energia de Vênus, conforto. Também me fala das questões que são para um bem maior. Então, no momento certo, na hora certa, tem informação que está fora do seu campo de visão, que se revela e que é um tipo de informação que é isso, fala de questões maiores, para um bem maior. Mesmo que seja sobre vida cotidiana, o significado daquilo, o impacto daquilo para você é nesse lugar de para um bem maior. Ah, mas eu estava finalizando, mas aí agora não vou precisar tirar a pergunta. Tá. Então, também tem isso, né? Essa sacerdotisa vem sempre lembrar a gente de que você vai viver, tá vivendo aí, fazendo sua parte, vivendo sua vida, e aí você não precisa fazer nada. É a sacerdotisa que decide, que é o momento certo, a hora certa para aquilo se revelar para você. Então, fique em paz aí. Não é sobre performance, né? É sobre tempo divino. Essa mensagem fala que o que vai se revelar para um bem maior. Mais uma carta, por favor. Olha lá. Esteja aberto à informação que tem o poder de cura. E aí, de curar questões relacionadas à rejeição, abandono, verdade, né? Que aparecia ali. Rejeição, abandono, ah, coisas que podiam colocar você na defensiva, com o cinco de espadas aqui, e o cinco de espadas apareceu bastante na leitura de Gêmeos também. Então, aguarde informação que tem o poder de cura, que vai te trazer, vai poder te ajudar a discernir. Para algumas pessoas, isso também. Discernir histórias que estejam ganhando a etiquetinha aí de rejeição, uma experiência de rejeição ou de abandono, mas que na verdade é história de eh, polaridade. Confie em poder maior, escolha o seu caminho. Também tem isso. Quando a mensagem fala escolha o seu caminho, com discernimento, você vai poder ter a oportunidade de também rejeitar um caminho muito baseado em vaidade. Querendo dizer assim, eu só escolheria fazer assim, eu só escolheria essa direção, se fosse para provar que eu tô certo, para provar que eu não tô errado, porque eu acho que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que ser assado. Que a vida, que o que tem valor, ou pela opinião do outro, em comparando o meu caminho com o do outro, parece que eu tenho que fazer assim, entendeu?
Vou tirar mais uma cartinha de Mãe Cósmica, energia de sagrado feminino. Já temos Hecate na mesa, mas o que mais que a gente pode saber? Lilith, tô falando para vocês, mais de uma carta aqui que traz essas expressões do sagrado feminino que tem muito amor, tem muito amor, tem muito acolhimento, tem muita nutrição, mas é sagrado feminino raiz, é visceral, é visceral. Ah, e aí temos aqui Lilith, Kali e Lakshmi, falando de sorte aqui, né? Então, tem alguma coisa nessas informações, no que vem à tona, em conversa importante, verdade que se descobre, enfim, vem na sua direção, fique em paz. E aí a mensagem acabou, né? No seu discernimento, você também muitas vezes poder rejeitar ali uma questão. E aí, por que que eu reforcei, relembrei isso? Porque Lilith conta pra gente sobre aquilo ao qual a gente não se submete. Então, é quase como se fosse assim. ah, Lilith não se submeteu a ser acessório, né? Então, quando ela fez isso, é menos sobre o que ela disse não, mas em dizer não para algo, ela honrou toda a própria existência, entendeu? Então, é mais nessa direção, porque não é sobre conflito, não é sobre combate, é sobre em coragem. Mesmo, e principalmente em situações difíceis, que na situação de Lilith ali, principalmente, né? Ela estava desafiando. Ela estava desafiando a autoridade, vou falar assim. Mas entendendo que dentro daquele contexto, naquele tipo de acordo, naquele tipo de situação, o papel a qual ela estava sendo submetida ali não atendia questões muito importantes para ela. Não foi para quem não, acho que a maioria sabe, mas para quem não sabe, Lilith se recusou, né, a ser a mulher de Adão em submissão, como acessório para Adão. Ah, e ali foi condenada, né? Mas é essa questão, né? Não é sobre a condenação e tudo mais. Ali tem opiniões, tem textos e, enfim, essas conversas são complicadas, mas não é nem tanto o foco esse. Lilith existe no nosso mapa astral também. Você pode ver onde está Lilith aí no seu mapa astral, se você não sabe ainda. E normalmente a casa onde aparece o signo, né? Onde aparece ali, vai contar um pouco pra gente o que são essas situações em que a gente tem essa dificuldade de se submeter àquele tipo de situação, a existir daquela forma. E é onde eu tenho muito essa relação com essa carta, né? Com essa energia, na verdade, de que é a parte da gente que não solta a nossa mão. Independente se a gente tem defeito, não é essa a questão. A questão é eu enxergo o sagrado da minha existência, a beleza, né? É até uma forma de gratidão por ser quem se é, por ter a vida. Então, em situações onde eu poderia me ver sendo submetido a coisas que são inaceitáveis, né? Eu me levanto, essa força, né? Segura a nossa mão, a gente se levanta, a gente se posiciona pela gente mesmo. E aí, mesmo na história em que ela foi condenada, mandada para o fundo do mar, ela virou rainha no fundo do mar, tá? Então também tem isso. Então, assim, eu acho interessante também porque a gente falava da energia ali do abandono, né, e tudo mais. Então, nessa energia não tem autoabandono. Você percebe que é disso que a gente está falando também? Não tem autoabandono. ah, às custas de me submeter para pertencer, para agradar. Não tem. De uma forma equilibrada, honrosa e necessária. Ahn, Aí nós temos Kali, Kali que também vem cortando com as espadas aqui, né? E aqui, o que mais me chama atenção nessa conexão de coisas é eu não me submeto justamente a carregar peso que não é meu para carregar.
a viver karma que não é meu para viver. Eu não me submeto. Eu exerço meu livre-arbítrio, eu exerço meu livre-arbítrio com discernimento de que algumas situações podem ficar confusas pelas minhas emoções, pelo meu medo de solidão, pelo meu medo de ser rejeitado, pelo medo de julgamento, porque a Rainha de Espadas também me fala muito sobre isso, tá? De quando a gente precisa fazer escolhas que são as melhores, né? A gente se posiciona e a gente faz escolhas dentro desse discernimento de entender o que faz mais sentido, o que é mais produtivo, o que é mais equilibrado. é, mas muitas vezes é a gente que se vê na posição de fazer as escolhas difíceis e aí pode ser julgado como frio, calculista, essas coisas. Então, também aqui, ó, uma escolha feita sem. Aqui a palavra apatia tá me chamando a atenção de novo, né? Mas no sentido de apatia em relação aos cinco de espadas. Então, assim, eu faço as minhas escolhas e sem me afetar tanto pela opinião, pela comparação, o cinco de espadas, às vezes. Eu preciso ficar me justificando, provando que eu tô certo, provando que eu não tô errado, me explicando e etc. e tudo mais, né? É, e argumentando comparações, o que devia ser, o que não devia ser. Então eu tomo a minha decisão, que é a boa decisão, inclusive do ponto de vista lógico das coisas, sem me ver dominado, mergulhado e dominado por emoções que poderiam ser causadas ou potencializadas por essas argumentações, essas opiniões, essas comparações, essas coisas. Eu consigo fazer isso num lugar de poder pessoal, num lugar de alguma clareza sobre o que não é meu para viver, o que não é meu para resolver, mesmo que venha com opiniões e comparações alheias. Última cartinha para Libra nesse momento. Aí, essa mensagem fala assim, aqui em cima da carta de Lakshmi, né? Acho que eu vou finalizar lendo o livrinho para Lakshmi aqui. A carta que veio puxando Lakshmi, sorte ali, né? Aí diz assim que tem um movimento de corte de uma energia, que é aquela arquétipo do órfão, raiz de escassez, fazer as coisas com medo de abandono, medo de falta, pensamento de escassez, como falamos. Então, né, vem à tona a oportunidade de agir, se cortando disso. E aí, essa carta ela fala muito sobre ativação, transmissão, e a gente vê essa figura deitadinha aqui recebendo, né? Recebendo sabedoria, recebendo força, proteção, seja lá o que for, nesse banho de estrelas. Bonita essa carta e o nome da carta, bem poético. Bem como a gente começou, né? Essa energia tá bem libriana. Lógico, né? A leitura para Libra, mas esse lado de Libra que eu amo também, que é essa visão que o pessoal chama de romantizada da vida. Mas, ó, é para isso que serve. Serve como combustível para viver a vida de forma bonita também, né? E aí, é uma mensagem que diz que há um corte, e aí então esse preencher, né? Aqui, essas energias, elas estão preenchendo a gente do que a gente precisa naquele momento para seguir em frente, como a gente via. E aí, por que que veio junto com Lakshmi e puxou Lakshmi aqui de volta? Quando essa energia aparece, vem visitar, ela ela traz ela diz que é o momento da celebração do seu propósito, da sua sabedoria e prosperidade em compaixão.
Todas as suas experiências e todas as suas habilidades são cheias de significado e propósito. Como um resultado, acabamos de falar disso, né, da coisa de Libra, da energia de Libra, enfim. Como um resultado, você pode esperar ver evidência, da sua estabilidade, da materialidade mesmo, no mundo à sua volta. E a gente já começava ali falando do mundo à volta de Libra num caminho de transformação, né? Você tem habilidade aqui agora para criar com grande sucesso a vida que significa isso para você, uma vida bem-sucedida. E o que você tem para oferecer tem muito valor. Essa energia Lakshmi, a deusa da sorte, da prosperidade, diz que agora é hora de você compartilhar a sua boa sorte com outras pessoas. E ela vai te mostrar como isso se multiplica, ah, como isso se multiplica no seu caminho. Se é sucesso material que você está buscando, você poderá co-criá-lo. Se é uma vida pessoal, né, nas relações mais rica que você está buscando, você vai atrair e desenvolver isso. Você vai poder atrair e desenvolver isso. Você é um imã para milagres, para possibilidades nesse momento. Nada está fora de alcance quando essa energia vem, né? Muito bem. Libra, eu espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link aí na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.